Lilith desapareceu e por isso o jogo não podia continuar. Assim Deus teve de criar uma mulher. É por isso que ele tentou dessa vez com o osso do próprio homem, pois uma mulher criada em separado teria os mesmos problemas. Assim ele usou uma costela de Adão para criar a mulher. Por isso há uma polaridade, também uma unidade. São dois, mas pertencem ao mesmo tempo a um só corpo. Esse é o significado. São dois opostos e ao mesmo tempo pertencem ao mesmo corpo. No fundo a raiz é a mesma. No fundo são um só corpo. É por isso que, quando se encontram num abraço profundo e amoroso, tornam-se um só corpo. Chegam ao estado em que Adão estava quando só. Tornam-se um, fundidos e diluídos. Existem oposições para que haja o jogo, mas no fundo há uma unidade interior. As duas coisas são necessárias para que o jogo continue. A oposição é ainda harmonia. Se houver harmonia absoluta, o jogo desaparecerá. Com quem você iria jogar? E se houver discórdia completa, oposição absoluta, se não houver nenhuma harmonia, então o jogo também desaparecerá. A harmonia na discórdia, a unidade na oposição, eis a chave de todos os mistérios. É na mudança que as coisas encontram repouso. As pessoas não compreendem como o divergente consigo mesmo concorda. O demônio concorda com Deus, Deus concorda com o demônio e por isso o demônio existe. Há uma harmonia de tensões contrárias, assim como o do arco e da lira. O músico toca um arco e uma lira. A oposição está apenas na superfície. Na superfície há uma colisão, uma luta, confronto, uma discórdia, mas disso nasce uma bela música. A oposição traz concórdia, da discórdia nasce a mais bela harmonia. O nome do arco é vida, mas sua função é a morte. E a morte é o seu trabalho, o resultado final. Morte e vida também são dois. O nome do arco é vida, mas sua função é a morte. Assim, a morte não pode ser realmente o oposto. Ela tem de ser a lira. Se o nome do arco é vida, o da lira tem de ser morte. E entre ambos surge a mais bela harmonia da vida. Você está exatamente entre a vida e a morte, e não é nenhuma nem outra. Por isso, não se prenda à vida e não tema a morte. Você é a música entre a lira e o arco. É a colisão, o encontro, a confusão, a harmonia. O que de mais belo pode daí nascer? Não escolha. Se você escolher, estará errado. Se você escolher, ficará preso a um só, identificando como um só. Não escolha. Deixe que a vida seja o arco e a morte seja a lira. Seja a harmonia e a harmonia oculta. A harmonia oculta é superior à aparente. Em seus momentos despertos, os homens são tão negligentes e descuidados com aquilo que os circunda como o são quando adormecidos. Tolos, embora ouçam, são como surdos, e eles aplicam-se a adágio. Mesmo presentes, estão sempre ausentes. Não se deve agir ou falar como os que dormem. Os despertos têm o mundo em comum. Os adormecidos, cada um o seu próprio mundo privado. Tudo o que vemos quando despertos é morte, quando adormecidos são sonhos. Heráclito toca o problema mais profundo do homem, o de permanecer profundamente adormecido, mesmo quando desperto. Você dorme quando dorme, mas dorme também quando está desperto. O que isso significa? Pois é isso que diz Buda, é o que diz Jesus, é o que diz Heráclito. Você parece bem acordado, mas apenas na aparência. No fundo está sempre adormecido. Até mesmo agora, dormindo por dentro, continua 1001 pensamentos. Você não tem consciência do que está acontecendo. Não percebe o que está fazendo, não sabe quem você é. Move-se como uma pessoa, como move-se as pessoas que se movem dormindo. Você deve ter
visto alguém que se move dormindo, faz uma coisa, faz outra e depois volta para a cama. Há uma doença chamada sonambulismo. Muitos levantam-se à noite de suas camas, seus olhos estão abertos, podem se mover, movimentam-se, encontram a porta, vão à cozinha, comem alguma coisa, voltam e deitam-se na cama. E se de manhã alguém pergunta o que fizeram, elas não sabem dizer. No máximo, se tentarem se lembrar, acharão que à noite tiveram um sonho no qual se levantaram e foram à cozinha. Mas no máximo foi um sonho. Mesmo isso é difícil lembrar. Muitas pessoas cometeram crimes, muitos assassinos disseram no tribunal que não se lembravam de ter feito tal coisa, não que estivessem tentando enganar a corte. Não. Agora os psicanalistas descobriram que eles não estão enganando, não estão mentindo, acreditam totalmente nisso. Eles cometeram assassinato quando dormiam profundamente, realmente cometeram, como um sonho. Esse sono é mais profundo que o comum. Esse sono é como estar bêbado. Você pode se movimentar um pouco, fazer algumas coisas, pode também estar um pouco consciente, mas bêbado não sabe exatamente o que está acontecendo, o que você fez no passado. Pode se lembrar exatamente porque fez, o que aconteceu com você? Estava alerta enquanto estava acontecendo. Você se apaixona e não sabe por quê. Sente raiva e não sabe por quê. Claro que você encontrar desculpas, racionalizar tudo o que faz, mas a racionalização não é consciência. Consciência significa que tudo o que está acontecendo no momento acontece com plena consciência. Você está presente. Se você está presente quando a raiva está acontecendo, a raiva não acontece. Só pode acontecer se você estiver profundamente adormecido. Quando está presente, começa uma transformação imediata em seu ser. Porque quando se está presente, atento, muitas coisas simplesmente não são possíveis. Tudo que se chama de pecado não é possível quando você está alerta. Assim, na verdade, só existe um pecado, que é a inconsciência. A origem da palavra pecado é estar ausente. Não significa cometer alguma coisa errada, significa simplesmente estar à parte ao estar ausente. A raiz hebraica para a palavra pecado significa estar ausente. Isso ocorre em algumas palavras inglesas. Misconduce, ausência de conduta, e misbehavior, ausência de comportamento. O verbo to, mis, significa não estar presente, faz alguma coisa sem estar presente. Esse é o único pecado. E a única virtude consiste em fazer alguma coisa em completo alerta. O que Gurdjieff chama de lembrança de si, o que Buda chama de estar corretamente atento, o que Krishnamurti chama de consciência, o que Kabir chamou de surati, estar presente. Isso é o que é preciso, mais nada. Você não precisa mudar nada, e mesmo que tente ajudar, não pode.